Bom dia, pessoal. Vamos lá para a nossa segunda aula, super aula sobre astecas, incas e maias. Eu queria lembrar algumas coisas para vocês, retomando, né, caderno na mão, beleza? Fazer as anotações aí. Apostilinha aí do lado para você fazer a consulta ao conteúdo que vai sendo discutido aqui. E lógico que guardar a quarentena para a gente poder o quê? Voltar o mais rápido possível. Saudade de vocês, galera. Vamos lá. Então, a primeira aula que nós fizemos sobre Incas, Astecas e Maias, na verdade, foi uma aula introdutória sobre povos da América, migrações e ocupação da América, né? Essa segunda aula vai discutir mais profundamente o quê? O mundo Inca, o mundo Asteca e o mundo Maia, né? Então, a parte 2 da aula 9, frente 1, ciclo 3, né? Vamos trabalhar agora com o professor Paulo Moda aqui com vocês, beleza? Bom, vamos lá. Vamos fazer a definição rápida novamente. Os pré-colombianos, habitantes da América que estavam aqui anteriores a quem? A chegada dos europeus. Quer dizer, o povo que estava na América antes de Colombo tomar posse da América aqui. Uma outra coisa que é importante lembrar, né? Esse povo, esse mundo, Azteca, Inca e Maia, que nós vamos discutir, é o mundo considerado por Morgan como um mundo civilizado aqui da América, os índios civilizados. Eu vou fazer uma referência novamente, lembrar que Morgan é um europeu. Ele tem uma visão eurocêntrica, etnocêntrica, onde ele coloca povos da América em condições de análise com relação ao desenvolvimento dos povos da Europa. Quanto mais parecido com o europeu, mais civilizado, quanto mais longe do europeu, mais selvagem, como seria o índio brasileiro ali. Ok? Bom, vamos lá. Localização dos índios na América, os índios norte-americanos novamente, aqui o mundo Azteca no México, o mundo Maia na região do sul do México e Caribe, região de Yucatán, Guatemala, né, Honduras aqui, e aqui embaixo o mundo Inca, a Cordilheira dos Andes aqui. Demais populações indígenas da América do Sul aqui, demais populações indígenas da América do Norte aqui em cima. Bom, vamos lá pensar rapidamente, analisar algumas questões para poder o quê? Discutir nossa aula. Bom, povos pré-colombianos alcançaram um alto grau de desenvolvimento, por isso chamados civilizações, segundo Morgan, quando eles desenvolveram um aspecto político, econômico, social, estruturaram a sociedade, criaram uma estratificação social, tinham, né, religiões de caráter politeísta, né, e estabeleceram grandes povos, grandes civilizações, né, diferentes umas das outras, diferentes em sua característica básica ali, né. Bom, os maias, região de Yucatán, né, sul do México, extremo sul do México, indo em direção ao Caribe, né? Civilização maia, dividida em cidades-estados. Gostaria de lembrar para vocês que o Maia não é um império centralizado, na verdade existem cidades-estados. As cidades têm um governo próprio, certo? Estabelecem poder próprio em cada cidade. Tem relações econômicas, comerciais entre elas, né? Mas existe uma fragmentação. Isso lembra muito para nós os gregos. Eu vou chamar os maias, então, de gregos da América. Por quê? Alto grau de desenvolvimento, fragmentação em cidades-estados e, daqui a pouquinho, uma autodestruição, como aconteceu na Grécia Antiga. A Grécia se destruiu no período clássico em guerras, né? Guerra Médica, Guerra do Peloponeso, e os maias se destroem em guerras internas, por disputas territoriais e econômicas ali, certo? Bom, cidades maias eram governadas por um regime teocrático, ou seja, acreditava-se que o rei, né, da cidade tinha uma ligação com a divindade, com Deus, né, representava essa divindade. Uma zona urbana muito desenvolvida, né, estratificada pelo domínio de nobres, né, dentro desse mundo maia. Né, não chegaram a formar um império porque quebraram-se em cidades-estados, ou seja, não conseguiram consolidar a ideia de império centralizado. Bom, havia na estrutura social maia, né? A imagem, vamos colocar aqui rapidamente, vou voltar aqui para a gente poder analisar, olhar juntos aqui, né? A imagem de nobres, chefes guerreiros, responsáveis pela administração pública, os sacerdotes que cuidavam da religião e cultura, os cidadãos livres, camponeses, pagavam tributo, serviam no exército, prestavam de serviço ao Estado, escravos por guerra ou dívida. Engraçado, lembra muito o mundo antigo, mundo grego-romano, né, que na sua origem tinha escravidão por guerra ou escravidão por dívida. Algumas imagens, aqui eu tenho as estruturas de astronomia maia, os observatórios maias aqui. Aqui o calendário maia, famoso calendário maia que se encerrou, né, o cálculo deles foi feito até 2012. Uma pirâmide maia em Yucatán,
né? Estruturas de pedra, né? Construções, arquitetura muito bem feita ali. E a vida do povo mais camponês, mais simples, seria muito parecida com isso aqui, né? Então, muito estratificada a sociedade, né? O desenvolvimento muito grande, né? Os pirâmides, templos e palácios que aparecem no mundo na estrutura deles. O calendário, né? Eficiente, complexo, né? Um calendário cíclico, né? Com ciclos de 20 anos, em 20 anos, perdão, e calculavam um ano com 365 dias. Uma coisa impressionante. Calculavam com perfeição o solstício, né? Isso é muito claro para nós, que eles tinham um cálculo muito grande matemático e astronômico ali. Bom, usavam escrita baseada em hieróglifos, né? Mais ou menos parecido com o que o mundo egípcio usou na antiguidade, e a matemática amplamente desenvolvida, inclusive com o uso do zero, que é importante a gente falar, né? Poucos povos na antiguidade desenvolveram uma matemática tão complexa que tinham o uso do zero ali. Não formaram império, mantiveram separados, se enfraqueceram, né? Isso acabou gerando choques internos entre eles, que acabou o quê? Desmontando a sociedade. Uma coisa na religião, que é muito importante falar, além do caráter politeísta, né? A realização de sacrifícios humanos. Sacrificavam humanos para conseguir o quê? Bênçãos dos deuses, né? Principalmente na questão agrícola, na questão de produção dentro do campo agrícola naquele momento ali. Esse é o mundo asteca, vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Se vocês observarem, né, a cidade asteca é interessante porque esse é o lago Texcoco, no México, onde é a cidade do México hoje. Esse lago ele foi aterrado no seu centro e a capital do Império Azteca foi construída exatamente no meio do lago, em cima do lago. Então, o que eu falei na aula anterior é interessante aqui. Eles vivem uma vida urbana no meio do lago Texcoco aqui. A água do lado protege a cidade, ao mesmo tempo é usada para a agricultura de chinampas. Vamos lembrar o que é? Aquela agricultura flutuante, onde você realiza, constrói balsas, né? Enche com terra, planta em cima da água e essa agricultura flutua sobre a água. Legal? As entradas protegidas do mundo asteca, tá? Isso identifica um povo guerreiro, um povo com uma forte hierarquia social, um povo que, diferente do maia, que tinha um alto grau de desenvolvimento, que se autodestruiu em guerras, o povo asteca vai viver as guerras com o quê? Inimigos externos. E por isso uma cidade protegida, uma cidade tão guardada pelo lago Texcoco aqui, certo? Bom, nós temos aqui a imagem, né, no fundo de uma cidade asteca. Essa é a capital, Tenochtitlan, né, que fica na cidade do México hoje, uma região de pântanos, e que você acabou o quê? Como eu disse anteriormente, aterrando, criando uma cidade fortificada e protegida no meio do lago. Basicamente, se a gente for analisar, o mundo asteca se expande encontrando o mundo maia e copiando algumas estruturas maias, né? Então, o mundo asteca, de alguma maneira, acaba copiando algumas ideias trazidas pelo mundo maia, na sua extensão, que sai do centro da cidade do México em direção ao sul do México aqui, né? E uma visão mais clara de como é que funcionava a cidade. A cidade localizada no meio do lago e as chinampas flutuando em volta da cidade onde era feita a agricultura. A dimensão do lago é muito grande, isso dá para eles o quê? Técnicas agrícolas diferentes, onde eles vão plantar principalmente o milho, que é um alimento sagrado tanto para o maia quanto para o nosso amigo asteca ali. Bom, sociedade, uma forte hierarquia social, né? Um grupo militar muito forte, uma população que era obrigada a trabalhar para o Estado. Lembra que eu falei agora há pouco, na outra aula, que o trabalho era feito para o Estado, a terra pertencia ao Estado ali, né? De alguma maneira a gente pode entender isso daí. E uma sociedade estratificada, de novo aqui, vamos colocar, onde você tem a figura do nobre, chefe guerreiro sacerdotal, comerciantes postecas, né, comércio de longa distância e espionagem feito ali. Lembra que eles têm uma questão de inimigos externos muito grandes ali. Os cidadãos livres, né, camponeses, pequenos comerciantes artesãos, pagavam impostos, serviam o exército e pagavam a corveia. É um trabalho também feito nas terras do Estado, como era aquela visão medieval que a gente tem da corveia na época do feudalismo, né? Os escravos, por guerra ou dívida, né?
poderiam adquirir liberdade, né, e tinham alguns direitos caso conseguissem o que adquirir a sua própria liberdade ali. Bom, o sacrifício humano era realizado, oferenda aos deuses, né, como o mundo maia também fazia, aqui no caso uma oferenda ao deus Sol, certo? E aí nós temos uma sociedade, né, muito forte, muito desenvolvida, mas que estranhamente para os europeus realizava o quê? Sacrifícios humanos. Bom, rico artesanato, tecidos, objetos em ouro e prata, artigos de pintura. Esse ouro e essa prata é que vai chamar muita atenção dos espanhóis quando eles chegarem aqui. E o mundo azteca acaba virando um alvo, né, desse mundo espanhol que vai dominar a América, né? O Império foi destruído em 1519, né? Nós vamos ter um cara chamado Hernán Cortés, um espanhol, que vem para o mundo azteca, se alia às tribos rivais aztecas que vivem fora do lago, fora da cidade de Tenochtitlan, acabam usando a guerra como forma de dominação e destruição do mundo azteca. O relato azteca fala que a cidade foi invadida pelos espanhóis comandados por Cortés, pelos inimigos aztecas ali, ela foi destruída, né, os miolos aztecas encontrados no chão, o sangue azteca encontrado no chão, e a cidade foi destruída e em cima dela construída a cidade do México atual. Isso é uma forma de impor a dominação, ou seja, o mundo azteca é destruído, uma cidade europeia construída em cima, cidade do México, onde eu mostro o poder europeu e mostro a dominação europeia dentro daquele mundo ali. Bom, vamos para o terceiro e último povo aí, que é o povo Inca, né? O Inca tem uma característica interessante, não possui escrita, né? É um estado absolutista dominado pelo Inca, que é o imperador, ou Sapa Inca, que é o imperador desse mundo ali. Nós temos uma imagem aqui de uma múmia inca encontrada na Cordilheira dos Andes, né? Questão da mumificação. E temos a localização do mundo Inca novamente, aí eu vou puxar aqui. Toda a cordilheira, o centro do mundo Inca na região do Peru, na região do Cusco, tá? Região peruana. Lá tem a cidade de Machu Picchu, que é uma cidade sagrada para quem? Para esse mundo Inca. Bom, vamos lá? De novo, a localização deles aqui, né? Ocupação do que? Da cordilheira, de um modo geral. A comunicação entre eles é interessante porque terão que desenvolver um forte sistema de correios, né? Esse correio era feito da seguinte maneira: índios levavam mensagens em partes do território, correndo por partes do território, entregavam essa mensagem a outros oralmente, e a mensagem era transmitida por todo o território inca a partir do quê? Dessa forma de correio peculiar que era feita por eles ali. Bom, o Inca, imperador, né? Forte poder social, estava no topo da pirâmide social, um conselho do Inca com 4 vice-reis para dominar a extensão do território, os curacas, que eram chefes de aldeias, né, coordenavam as aldeias, os grupos familiares do mundo Inca, e a comunidade indígena. Você pode perceber aqui na imagem do nosso amigo Inca, que ele carrega um sol. Os Incas se consideravam filhos do Deus Sol, né? Então eles tinham essa lógica de representarem o Deus Sol e serem o quê? Filhos do Deus Sol. O imperador, o quê? O representante do Sol na Terra, né? Temos aqui a sociedade estratificada, como eu falei agora há pouco, né? A imagem da aristocracia formada por burocratas, curacas, chefes, né? Políticos ali, e a comunidade indígena que praticava para o Estado a ideia da mita, que era o trabalho compulsório temporário que a gente vem repetindo nas 2 aulas aí, ok? Bom, o clero tinha funções claras, né, com relação à religião e a rituais. A nobreza, né, a família do Inca, chefes de guerreiros, militares aqui, e o povo submetido ao trabalho obrigatório dentro desse mundo. Basicamente plantavam, né, na cordilheira batata e milho. A alimentação básica deles feita a partir da batata que era plantada em terraceamento, ou seja, a montanha era cortada, formado terraços para que eles pudessem o quê? Fazer uma agricultura dentro da Cordilheira dos Andes ali. Usavam fezes de animais, fezes de pássaro, né, o guano, para adubar essa terra, e utilizavam a água recorrente do quê? Do descongelamento da própria cordilheira. Ou seja, aquela mesma água que forma a nascente do Rio Amazonas formava a água para a agricultura desse mundo Inca, né, localizado ali, ok?
Essa é uma vista da cidade de Machu Picchu, no Peru, que é uma cidade sagrada, né, que fica lá na região do Cusco. E segundo o mito inca, né, o lago Titicaca, que fica no alto da cordilheira, teria dado origem, né, à civilização inca. Eles teriam nascido da água nessa região aí, ok? Bom, a agricultura da batata, como eu falei para você, muito forte. O sistema de terraceamento da cordilheira, muito bem utilizado, né? Todo mundo inca é feito em terraços, ou seja, o corte, né, que era feito ali. Estruturas de pedra vão garantir a área de plantio aqui em cima, né? E você tem uma estruturação diferente do mundo asteca e maia, que era feito através do quê? Chinampas. Bom, tinha um sistema matemático muito complexo. Isso aqui é um quipo, né? É um conjunto de nós barbantes onde era feita a matemática inca, que é um sistema de contabilidade inca, né, de cálculo inca ali. Outro dia eu estava observando, né, minha filha, né, no primeiro aninho, fazendo contas usando um quipo, ou seja, a professora ensinando como é que era o cálculo de unidade, dizendo centena e milhar, né, que os maias utilizavam na matemática deles, a calculadora maia, né, feita ali. Bom, rituais religiosos, sim, né? A adoração ao deus Inti, ao deus Sol, sacrifícios, tanto de animais quanto humanos, também eram feitos ali. Acreditavam num ser, numa entidade chamada Viracocha, que seria o criador do universo, né? E tinha essa relação muito forte com a entidade do deus Sol. O mundo inca, ele foi submetido ao domínio espanhol a partir da invasão feita por Francisco Pizarro, né, que ocupou a região inca e não basicamente escravizou o mundo inca. Ele manteve a estrutura do sistema de mita, do trabalho compulsório temporário nessa região ali. Aqui, algumas imagens, né? E a questão da mentalidade europeia, né? O europeu vai chegar nesse mundo, encontrar esse mundo, superar os medos que a Europa tinha com o pensamento renascentista, né, com a mudança de mentalidade vinda do Renascimento ali, e vai acabar navegando, encontrando esses novos mundos ali, né? A frase Europa inventou a América e se reinventou com ela tem muito a ver com o quê? Com as relações econômicas, culturais, comerciais que vão ocorrer ali. Então, ao mesmo tempo que a Europa inventa a América, a Europa vai se reinventar com o ouro, com a prata, com a riqueza que sai dessa região, o tal do pacto colonial, né? Essa imagem para nós, ela é bastante importante para nós entendermos a ideia do choque cultural. Nós temos de um lado aqui um imperador, né, do mundo asteca, né, e do outro lado Hernán Cortés, que foi invasor do mundo asteca. De um lado Montezuma, né, que você observa aqui, um guerreiro, e o Cortés, que era um guerreiro espanhol. Esse choque cultural ele vai revelar para nós a ideia da visão etnocêntrica, da visão da imposição da cultura europeia sobre a cultura indígena. Esse choque leva à destruição desse mundo asteca, como também houve a destruição do mundo inca e do mundo maia, numa correlação. O mundo asteca destruído por guerras com inimigos externos e a Espanha. O mundo inca, né, ocupado por espanhóis, o povo inca utilizado em sistema de mita, e o mundo maia que se autodestruiu, e com a chegada do espanhol não havia mais reação daquele mundo maia, né, mundo maia no Caribe. Bom, as formas de trabalho utilizadas foram a mita, o trabalho compulsório temporário, ou seja, sorteio de elementos da tribo, trabalhadores para um regime de trabalho subhumano, períodos do ano. Isso, na mão do espanhol, vai gerar um genocídio, né, um hectacombe demográfico, ou seja, uma morte de milhões de índios ali, né, da categoria daquele povo, daquela população inicialmente inca, depois espalhada por todo o mundo espanhol. A encomenda, onde o índio aceitava, de alguma maneira, né, trocar o seu trabalho por uma catequese. Essa encomenda foi proibida, né, em determinado momento pelo rei da Espanha, né, o rei Carlos V, né, ou Carlos X, como queiram, né, rei da Espanha e do Sacro Império, né, ele acabou proibindo o uso da encomenda porque se usava a encomenda para, em determinado momento, obrigar os índios a trabalhar. Então, eu trabalho em troca da catequese. Né? A bebida alcoólica era dada aos índios, se enfraquecia, trocava, era dispensado esse índio, e você acabava o quê? Gerando o etnocídio, ou seja, a matança de uma população.
eu mato o índio porque eu sou europeu, eu domino o índio porque eu sou europeu, eu domino o índio porque eu sou superior ao índio. Então, é a visão etnocêntrica, a visão eurocêntrica, né, que vai ser colocada ali. Vamos ver a diferença clássica. Mita, trabalho compulsório temporário, encomenda, trabalho trocado pela cristianização do índio, pela catequese ali. Bom, basicamente o que nós temos? Civilizações que foram dominadas, controladas pelos espanhóis com sua chegada, destruição de civilizações complexas, né, como a Inca, a Azteca e a Maia, seja pela imposição da guerra, seja pelo uso da mão de obra, né? E você vai observar que esse processo também vai acontecer no Brasil com a escravização do índio. O índio no Brasil será escravizado durante um tempo, né? Posteriormente, liberado da escravidão pela própria realeza portuguesa, né? Os acordos que foram feitos com a Igreja Católica, e mesmo assim o índio passou também por um processo etnocêntrico. Ou seja, por ser índio era inferior, por ser índio não era europeu e por ser índio não era humano, né? Ou seja, não tinha as características de um europeu desenvolvido, né? Comparando numa visão muito etnocentrista ali, beleza? Bom, terminamos nossa aula aqui, né? Daqui a pouquinho uma nova aula nossa, guardem a quarentena, né? Estudem bastante, material do lado, caderno para anotações, e em determinado momento nós teremos a nossa aqui, aula virtual, plantão virtual. Lá você poderá tirar algumas dúvidas, estabelecer algumas dúvidas sobre a matéria. Se a dúvida permanecer, ou se você não quiser usar o plantão virtual, use o meu e-mail, olimpiistmoda, tudo junto, olimpiistmoda@hotmail.com. Encaminhe sua dúvida, nós vamos bater um papinho e vamos tirar essa dúvida de vocês aí. Muita saudade de vocês, um grande abraço, um grande beijo, até a próxima aula.